Tu és bem-vindo, Espírito de vida, Espírito de milagres, Espírito de libertação, Espírito de cura, aleluia, Espírito de poder, aleluia, Espírito de fogo, Espírito de ressurreição, aleluia, Espírito que traz à existência aquilo que não existe, aleluia, Espírito criador do universo, Espírito criador da terra, aleluia, o Espírito pairava sobre a face das águas, aleluia, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face, aleluia, do abismo. Oh, aleluia, Anamasherekalabandarabandarabi. Fique à vontade, Espírito Santo. Fique à vontade para curar. Fique à vontade para libertar. Fique à vontade para restaurar, para libertar o prisioneiro do calabouço, a prisioneira, para quebrar as correntes e os grilhões. Anamacharacalabandarábia. Oh glória! Oh glória! Anjos de Deus, entrem nessa peleja agora. Entrem nessa peleja. A peleja não é vossa, mas de Deus. Deus peleja por nós. Deus peleja a sua batalha. Deus peleja a sua guerra. A sua guerra não é mais sua. A sua guerra agora Ele tomou para Ele. O Espírito Santo está aqui. Ele está dentro de você. Aleluia. Eu sei que uma coisa eu sei, que a palavra de Deus não volta vazia, sem antes completar aquilo que Deus enviou. Isaías capítulo 55, no versículo 10 e 11. A palavra não volta vazia. Então eu te dou um conselho: agarre-se à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai mudar e transformar a sua vida de maneira sobrenatural. A Bíblia diz que não existia nada no universo. Hebreus capítulo 11. Não existia nada no universo. Deus enviou a palavra dele e todo o universo. Nós estamos em uma galáxia do planeta Terra, o Sol e a Lua. Em uma galáxia. Existem 50 mil galáxias que os homens conseguiram descobrir. É muito mais. É muito mais do que isso. Então, com uma palavra que Deus liberou, todo o universo, na minha Bíblia fala que todo o universo foi formado pelo poder da palavra de Deus. Agora você imagina o que é o seu problema diante do universo que Deus criou com a palavra. O que é o seu problema? Glória a Deus. Você tem problema? Eu tenho. Só eu tenho. Só eu tenho problema aqui? Então nós estamos fritos porque o pastor tem problema. Meu irmão, o maior problema, eu falei isso para o irmão, ele ficou pensando no domingo. Falei para ele: olha, o maior problema quando eu encontro com alguém que na verdade não tem nenhum problema. Quando eu pergunto para qualquer pessoa e ela diz: eu não tenho problema, essa pessoa, ela acha que não tem um problema, porque ela já não tem um problema, ela já é um problema. Vocês estão aqui? Estão entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos aqui no propósito, entendendo os 5 sentidos espirituais. Falamos semana passada e foi tremendo
a respeito da audição. A primeira coisa que acontece na sua vida de espiritual e poderoso é quando você ouve a pregação da palavra e fé nasce dentro de você. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da pregação do Evangelho de Cristo. A fé não vem pelo falar, ela vem pelo ouvir. Pelo falar vem outras coisas que nós vamos estar falando na outra terça. Hoje nós vamos falar da visão. Mas aí nós falamos, né? Eu só vou fazer um panorama para nós entendermos e adentrar para a palavra de hoje. Como ouvir a voz de Deus, ou aonde eu ouço a voz de Deus, nós descobrimos que o nosso coração escuta. Nós não ouvimos a Deus nos nossos ouvidos, por mais bonitinho que ele seja, ou por mais feio. Não é aí que você vai ouvir. Você ouve o Senhor de dentro para fora, no seu espírito. O seu espírito ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. A sua alma, a sua mente só vai ouvir a sua carne. Sentimentos, vontades e atitudes. Primeiro ponto. Depois nós falamos, quem fala e é também Deus. Quem que vai falar para você ouvir o que o Senhor fala lá a palavra lá de Hebreus 3,15? Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da prova. Normalmente é no dia da prova é que nós temos mais dificuldade de ouvir a voz de Deus. Nós falamos sobre isso aqui, demos uma explanada aqui na palavra, né? Todo homem seja tardio para falar, mas pronto para quê? Ouvir. Tardio para falar, tardio para irar, mas pronto para ouvir. Está lá na palavra, Tiago capítulo 1, versículo 19. E quem fala é o Espírito Santo. E nós mostramos as 7 igrejas da Ásia, sempre fechando com um versículo: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu ouço se eu quiser ouvir. Se eu não quiser ouvir, eu endureço e não ouço. Mas ele fala: se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provação. Essa palavra está no Salmo 95, e essa mesma palavra também vai estar em Hebreus, no capítulo 3, versículo 15. E depois nós fechamos falando, como saber discernir a voz? Ou seja, quem está falando? Como você vai saber discernir se Deus é que está falando com você? Se é o homem na sua cabeça que está falando com você? Não é nem quem está do lado de fora, não, você mesmo, falando para você mesmo. Ou se é o diabo que está falando, tentando imitar a Deus, que ele tenta sempre imitar as coisas de Deus. Aí nós aprendemos que quando é Deus falando, ele fala em concordância com a palavra dele. E aí o que acontece? Colossenses capítulo 3, versículo 15: seja pois a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Então quando Deus fala, você tem paz. Quando Deus fala, você fica tranquilo e seguro. Aleluia! Aleluia! Quando Deus fala, te dá tempo e paz e tranquilidade, para que você nunca entre em uma linha de risco. Agora, quando o homem fala, o homem te pressiona, o homem te confunde, o homem gera confusão, gera estresse, gera ansiedade, gera inquietude. Uma palavra chamada concupiscência,
Concupiscência significa desejo descontrolado de fazer algo. Quando é o homem que está falando, ele causa isso na gente. Quando é a sua cabeça mesmo falando com você. Agora, quando é o diabo falando, aí a coisa piora mais ainda. Porque o diabo, ele vai te colocar em locais de risco. Ele vai te colocar em situações de risco total. Aonde vai ser tudo ou nada. Tudo ou nada. Tudo ou nada. Então esse daqui é o panorama para a gente adentrar para a segunda parte, que no caso é o segundo sentido espiritual, que é a visão. E é muito simples, muito simples. Mateus capítulo 6. Não precisa abrir a sua Bíblia. Se quiser abrir, pode abrir, mas escreva nela. Se você tiver com o celular aí também, se você quiser escrever no celular, pega uma caneta e escreve no seu celular aí, no papel, do jeito que você quiser. Mas é importante você... Mateus capítulo 6, versículo 22. Eu vou estar só ditando aqui por enquanto. Amém? Se os teus olhos forem bons, grande é a luz que há em ti. Se os seus olhos forem maus, grandes são as trevas que está em ti. Quem está entendendo aqui, dá uma glória a Deus. A coisa começa aí, a visão. A visão começa aí. A visão começa também lá de Provérbios 23, 7. Como? Imagina, no original está escrito como ver. No hebraico, a palavra ver, observar, mesma palavra. Como, mas aí na revista atualizada da sua Bíblia está escrito assim, como imagina, na sua alma. Assim ele é. Como você vê a sua vida, assim ela vai ser. Você vê que a sua vida está derrotada, você já está derrotado. Você não vai ficar derrotado, você já está derrotado. Se você vê o que a sua vida, independente do ruim ou do mal está acontecendo na sua vida, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, você vai falar o que o apóstolo Paulo diz: nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não vai ser tribulação, não vai ser fome, não vai ser peste, não vai ser espada, não vai ser morte, porque nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Ele não fala assim alguma coisa, ele fala nada. Nos separar. Então tem vantagem. Aí a visão é que vai determinar. Porque como você vê a sua vida hoje, assim ela vai ser. Pastor, mas eu estou cheio de dívida, eu estou cheio de luta, eu estou desempregado. Pastor, eu estou precisando de resolver um problema, que há anos não resolve o problema. Se você continuar olhando para trás, você nunca vai conseguir olhar para o alvo, porque o alvo não está mais atrás. A palavra diz, Isaías capítulo 43, diz assim, presta atenção: eis que faço coisas novas. No começo fala assim: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as coisas antigas. Eis que faço coisas novas. Estou vendo a moçada ali procurando, porque de vez em quando eu só falo só o capítulo para ver se a moçada está lendo Bíblia, que aí o povo já vai na hora. É verdade? É Isaías 43. Mas olha para você ver como é que, pelo menos um pouquinho de Bíblia o pastor está lendo, né? Tem que ler pelo menos um pouquinho, ó. Versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisas novas, que está saindo luz. Porventura não percebeis?
Eis que porém um caminho no deserto e um rio no ermo. Porém o caminho. Presta atenção. Provérbios 24:10 diz assim: se no dia da angústia, em outras versões fala guerra, te mostrares fraco, a tua força é pequena. A tua força é pequena. Agora a visão que Deus tem para nós, abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, nós vamos dar hoje uma mexida na Bíblia. A sua Bíblia hoje vai funcionar igual esse ar-condicionado está funcionando aqui, tranquilamente. Amém? Se você não tem uma Bíblia, pega carona com o seu vizinho, que isso é bênção. Aleluia. Irmão, você quer ver eu ficar assim totalmente preocupado? É se eu deixar minha Bíblia em algum lugar, esquecer ela em algum lugar. Não é porque eu estou idolatrando a Bíblia, não, já porque já tem 12 anos que é a mesma Bíblia, então ela já está personalizada. Eu já pego ela, às vezes alguém chega assim e fala: onde que está isso? Eu já abro no local certinho, eu já sei até a medida certa. Está aqui, esse local. Intimidade com a palavra vai te levar no crescimento. Mas eu quero que você entenda o que Deus fala para você, porque a sua visão a partir de hoje vai ser transformada na visão de Deus. A visão de Deus vai ser a sua visão, e a sua visão vai ser a visão de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que a visão de Deus é algo tremendo. Tremendo. No capítulo 15, a história de Abraão. Hoje eu vou falar aqui de 4 pessoas. Vou falar de Abraão, Moisés, Paulo e Jesus. Mas cada um eu vou colocar aqui numa situação. Como eu tenho a minha visão ampliada? Primeiro ponto. Como? Eu não tenho visão espiritual. O que está acontecendo na minha vida é algo natural que acontece na vida de qualquer um. Mas quando o Espírito Santo abrir a sua visão, você vai ter uma outra visão do que está acontecendo na sua vida. Aí quando isso acontece, você passa a entender as coisas diferente daquilo que você entendia, e porque você está entendendo diferente, você passa a agir diferente, você passa a viver diferente, e de apanhar, você passa a bater naquele que antes te torturava. Como que eu vou bater no diabo, pastor? Como que eu vou bater no demônio? Dando glória a Deus. Na guerra, tá passando necessidade de comida? Dá glória a Deus. Está passando necessidade de ele? Dá glória a Deus. Tá andando a pé? Dá glória a Deus. Está andando de bicicleta? Dá glória a Deus. Está andando num carrinho que está todo bem empenado? Dá glória a Deus. Está andando no carrão? Dá glória a Deus. Está andando de ônibus? Dá glória a Deus. Está andando a pé? Dá glória a Deus. Eu aprendi um dia com uma missionária, foi minha discipuladora, até nisso Deus providenciou. 75 anos de idade, tinha idade para ser minha avó na época. Ela me discipulou nas coisas de Deus. Ela falou: todas as vezes que você está vivendo uma adversidade na sua vida, e que você abre a sua boca com autoridade, aonde quer que seja, e você diz assim: glória a Deus, você dá um murro na cara do inimigo, na cara dos demônios, no mundo espiritual, e eles caem, porque assim foi que Jesus aconteceu lá com ele. Quando eles foram prender Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 19, eles chegaram para prender Jesus, e falou assim: quem é Jesus? Jesus falou assim: eu sou Jesus. Quando ele falou, todos os soldados romanos caíram por terra na hora. Glória a Deus. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Está difícil? Dá glória a Deus. Está triste? Dá glória a Deus. Está alegre?
dá mais glória a Deus ainda. Glória a Deus. Está sendo perseguido? A glória a Deus. As pessoas não acreditam no seu chamado? Dá mais glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pelo menos uma coisa você vai sempre lembrar quando você encontrar comigo na rua. Talvez o meu nome você nem vai lembrar, mas você vai falar assim: aquele homem ali é o homem do glória a Deus. Glória a Deus. É assim. Então, irmãos, presta atenção. Primeira coisa, olha o que diz as Escrituras, que maravilha essa palavra. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor, capítulo 15 de Gênesis, a Abraão numa visão. Olha a visão, como é que é poderosa. Numa visão, veio a palavra de Deus. Numa visão, Deus revelou para ele como é que era, que ia ser a vida dele. Em uma visão, a sua vida é mostrada como ela vai ser. Em uma visão, Deus mostra para você: hoje você está vivendo essa batalha, mas olha para você ver, olha a altura, olha para os céus, olha o que eu tenho para a sua vida. Aleluia, Deus. Aleluia. E ele diz assim, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, não me haveras de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não concedeste descendência, e o servo nascido da minha casa será meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. O que eu aprendo aqui? Às vezes eu estou pensando algo e Deus já está com tudo pronto para me entregar. Glória a Deus. E eu estou tentando arrumar um jeitinho para formar ou para gerar o meu milagre. Mas o meu milagre já existe em Deus. Eu só tenho que tomar posse. Glória a Deus, aleluia. Já existe nele. Aleluia. Você acha que Deus fica lá para os anjos? Anjo, corre lá para ajudar o Trebão lá, porque ele está lá no aperto, anjo. Anjo, ajuda, corre lá, anjo, para ajudar o Glauco lá. Corre lá para ajudar esse varão, porque ele está na guerra, está na luta. Corre para ajudar o Breno, anjo. Você acha que Deus fica nesse desespero? Deus é paz. Deus é tranquilo. Deus é o Todo-Poderoso. Aleluia. Um dos nomes aparece 37 vezes lá no livro de Jó. Todo-Poderoso, El Shaddai, Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, 37 vezes no livro de Jó. Glória a Deus. Aleluia. E aí Deus chega para Abraão e fala assim: não, e o não maiúsculo. Se Deus te falar um não, você fala assim: glória a Deus. Nós não somos gerados e ensinados a receber o não de Deus. E quando nós recebemos o não de Deus, primeira coisa que vem na nossa vida chama-se ansiedade, incredulidade, dúvida. O inimigo ele tenta aproveitar. De qualquer situação ele tenta aproveitar. Agora eu quero te dar uma palavra para você dar uma glória a Deus bem forte. O não de Deus, com N maiúsculo, ele vale por milhões de sims de homens na sua vida, porque o não de Deus sempre vem recheado de novidade para a sua vida que você nunca experimentou. Glória a Deus. Está fraco esse glória a Deus aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, para dar uma desentupida, porque eu estou vendo que tem gente ainda que está entupido. Dá uma desentupida mesmo. Glória a Deus! Colocar o inimigo no lugar dele, debaixo dos nossos pés. Eu vou contar de 1 até 3, você vai agora. Agora você vai ser um Pavarotti, vai ser um. Você pode, aqui na terça-feira aqui você pode ficar à vontade.
Aleluia. Clebão sabe, já me liberou aqui, eu estou liberando também. Eles falaram, ó, você não pega o microfone não, eu estou pegando aqui teimoso. Ele fica quase um rasteiro. Mas você vai envergonhar Satanás agora se você estiver vivendo luta na sua vida. Eu vou contar de 1 até 3, você vai dar um glória a Deus, daqueles que não vai ser um murro no inimigo, nos demônios, na turma, na macumbeiro, lá nos despachos, nas palavras de maldição. Não, vai ser um vento zoe do Espírito Santo varrendo totalmente aquilo que estava te oprimindo. Amém? Quem concorda? Aleluia. Então vai ser agora. 1, 2, 3. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Isso daí, isso vale mais do que 200 ansiolíticos que você toma. Você fica na paz fatal. Vai gastar dinheiro com esses trem? Vai gastar. Esse dinheiro do ansiolítico você pega e manda lá para a África, lá para os irmãozinhos. Vai comprar comida para eles, roupa para eles. Presta atenção. Ele falou assim: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduzindo, essa palavra aqui agora é a chave. Então, conduzindo-o, presta atenção, até fora, e disse: olha, com O maiúsculo, é Deus falando, olha para baixo. Eu entendo com essa palavra que o Deus que eu sirvo, Ele nunca me quer ver ou quer você olhando para baixo. Deus quer você olhando para o alto, como Davi: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E Deus falou com Abraão: levanta então os olhos, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes, e lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. A palavra imputado aqui significa creditado. Abraão recebeu crédito, um crédito muito grande, que ele não ia ser pai só do Isaac, ele ia ser pai de nações. Se você chega para um judeu e fala Abraão, o judeu vai falar assim: nosso pai. E são muitos espalhados no mundo. Israel é pequeno, tamanho de Sergipe, mas judeu, se for lá para Israel, não vai ter espaço para eles, porque eles estão espalhados no mundo inteiro, por causa dessa palavra. Então a primeira coisa que eu aprendo: Deus me manda sair de um lugar que limita a minha visão. Sai da tua tenda e olha para os céus, olha para o alto. Sai dessa situação ruim que você está nela, sai desse marasmo que você está vivendo, sai dessa opressão, dessa depressão, dessa rotina de derrota que você está vivendo. Vai e obedece o que Deus está te mandando fazer. Olha para as estrelas. Só na Via Láctea aqui você vai, conta as estrelas, se é que podes. Conta as estrelas. Eu imagino o olhozinho de Abraão brilhando lá no deserto. Abraão olhando as estrelas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Senhor, tem muita. Senhor, tem muita estrela. E Deus olhando para ele falando: não está entendendo nada. O Senhor deve ter 1 milhão, não. O Senhor deve ter 1 trilhão, não, Abraão. São incontáveis. Glória a Deus. São incontáveis. Ou seja, o que Deus tem para a sua vida e para a minha vida são incontáveis milagres, são incontáveis promessas, são incontáveis o poder que Ele tem para liberar sobre a sua vida. Glória a Deus. Quem limita
homem, não é Deus. Deus fala: sai da tua tenda e olha para os céus. Oh, glória. O que é a sua tenda hoje? Qual que é o mundo que você vive hoje? Um mundo particular da sua vida. Lá no sul, eles falam assim: sai da casinha mente. Você está fora da casinha quando a pessoa fica meio doidão, meio pirado, ficou fora da casinha. No sul é normal falar isso. Mas aqui da tribo de Israel, a gente chega e diz o quê? Sai da sua tenda. É sua. Essa tenda é sua. Você que criou. Foi você que montou essa tenda. Foi você que fez essa situação. Foi você que criou essa situação. Não foi o diabo só foi te dando ferramenta. Toma essa lona, toma esse bambu, toma aqui essa corda, toma aqui. Aí você fez uma tenda, entrou dentro da tenda, vive uma vida de pressão, vive uma vida achando que a tenda é o seu mundo, a tenda é a sua vida, e Deus chega para você, e você ouve a voz dele em primeiro lugar, e ele fala: Abraão, sim, Senhor, sai da sua tenda, vem aqui fora, venha, saia para fora, eu tenho algo muito grande para te mostrar. Olha para os céus, quantas estrelas se é que podes. Assim será a sua vida, assim será a sua posteridade. Estrela, ela não fica de enfeite, porque estrela, pelo que eu conheço, ela tem brilho, e o brilho da estrela é para iluminar as trevas. O brilho das estrelas, e você é uma estrela de Jesus aqui nessa terra, nesse mundo de trevas. Aonde você chega, luz de Deus chega. Glória a Deus. Amandarabalakalabandarabe. Aí Abraão é promovido e ele aprende. Um pouquinho para frente, capítulo 18, versículo 1 e 2. Olha aí, olha como é que o Abraão ficou esperto. Tem hora que a gente não fica esperto. Deus fala, a gente fica assim, ó. Deus, como é que é? Senhor, não estou entendendo. Igual eu estava orando para a mulher lá na igreja, lá em línguas. Aí ela era muito culto, muito cheia de falar um monte de língua. Ela falou: qual língua que o senhor está falando? Eu falei: essa daqui o senhor nunca ouviu falar dela, não. Deixa eu te falar. Você querer entender as coisas de Deus na carne, nunca você vai entender. Agora, quando você começa a entender as coisas espirituais, por isso que é o cinco sentidos espirituais. Eu tenho os olhos naturais, mas eu tenho os olhos do meu coração. Nós vamos ler aqui, na palavra. O meu coração tem olhos, e é ali que eu vejo coisas que os meus olhos humanos não conseguem ver. E olha aqui Abraão, quando ele é promovido, o que acontece com Abraão? Olha como é que ele ficou. Olha aí, capítulo 18 de Gênesis, versículo 1 e 2. Diz assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamré, quando ele estava sentado na entrada da tenda. Então Abraão saiu da tenda, e agora ele já nem teme mais ficar lá dentro da tenda. Ele fica lá um pouco, dorme, mas aí ele já vai lá para outra porta, porque ele já fica assim: daqui a pouco ele vai aparecer de novo, daqui a pouco Deus vai aparecer de novo para mim, daqui a pouco ele aparece de novo para mim. E se ele aparecer, eu não quero estar lá dentro da minha tendinha que eu construí com pele de camelo, com os pedaços de osso de bicho morto no meio do deserto, com as cordinhas. Não, eu quero estar esperando ele na porta. Eu quero estar atento para quando ele falar comigo. Eu não quero só ouvir a sua voz, eu quero agora vê-lo. Glória a Deus. Peraí, você não está entendendo o que eu estou falando. Ver a Deus. Glória a Deus. Você sabia que Jesus pode aparecer aqui agora, se ele quiser? Você sabia que Jesus pode aparecer lá na sua casa? Que pode aparecer na rua para você, de forma humana?
Chama epifania. É quando um anjo, um ser espiritual, transforma-se em um ser físico para resolver algum problema terreno. Anjo Gabriel, quando ele veio, tem gente que fala assim: o anjo Gabriel está aqui, o anjo Miguel está aqui, o querubim está aqui, o serafim está aqui. Toma cuidado com falar isso. São anjos que na Bíblia mostra situações de alto nível que eles apareceram. E algumas vezes apareceram espiritualmente, só falou que estava guerreando lá, Miguel estava guerreando, ninguém viu Miguel. Na minha Bíblia não mostra que Miguel apareceu aqui na terra, mostra que Gabriel apareceu. Pastor, então peraí, minha cabeça deu nó. Nós precisamos de aprender, eu estou precisando muito de aprender. Estou tentando, estou esforçando, estou lendo, pelo menos 1 hora, 2 horas, estou esforçando, mas falta muito para aprender. Começando a aprender. Estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Vai acontecer milagre aqui hoje. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! As pessoas vão decidir sair de dentro da tenda e ir para ver como que as estrelas estão brilhando sobre a vida dela. Aleluia! Você já viu o céu estrelado? Que maravilha! Você lá no meio da roça, no meio do mar, tem aquele tanto de estrela. Parece que elas estão tudo emboladinhas. Hã? Aí de vez em quando passa um meteorito. Tem uns que fazem até um barulho, né? Aí alguém fala: eu vou fazer um pedido que uma estrela cadente caiu. Meteorito, estrela caindo, quem falou que estrela caiu? A minha Bíblia diz que uma estrela caiu chamada Satanás. Que o próprio Jesus falou: eu vi Satanás caindo como relâmpago na terra. Porque ele era considerado como estrela. Por isso que chama-se Lúcifer, ou o que reluz a luz, filho da alva. Quando ele caiu, ele perdeu o brilho, claridade. Ele brilhava mais do que todas as pedras preciosas que existia no jardim de Deus, que ele comandava o jardim de Deus como querubim. Hoje ele é chamado de tição, tirado do fogo. Presta atenção, Abraão foi promovido, e ali antes Deus falou com ele: vem ver as estrelas aqui, Abraão. Abraão foi lá, olhou para o céu, ficou olhando, contando. E agora Abraão já está no maior calor do dia, 12:00, 2 horas mais ou menos. Só que ele está sentado lá na porta da tenda, e ele está olhando para o sol rachando, e ele está olhando lá no caminho. Quando ele olha, aparece o quê? Levantou-se os olhos. Deus está falando para você hoje: levanta a sua cabeça. Aleluia! Estou falando com autoridade do Espírito Santo. De cabeça baixa você não consegue. Mas está ruim demais. Levanta a sua cabeça. Jesus não foi na cruz morrer ao seu favor, sofrer, tomar 39 chibatadas lá com chicote, com pedaço de osso na ponta, para ser como véu, para arrancar toda a pele do corpo dele. Ele não foi trincado todas as costelas dele para promover a hemorragia interna nos seus pulmões, quando ele abrisse o braço ali, para ele morrer sufocado com sangue, por nada. Não, ele fez isso porque ele te ama e ele não quer te ver mais sofrendo. Dá glória a Deus, igreja. A minha Bíblia fala que ele se agradou do que ele fez. Ele ficou satisfeito com o trabalho que ele tinha feito. Glória a Deus. Então nós estamos tudo errado. Se Jesus sofreu tudo que ele sofreu para que eu não sofresse, o que está errado? Eu estou vendo mais as coisas do diabo do que o poder de Deus. Então hoje eu tenho que mudar a minha visão. Eu estou olhando aqui só para o inimigo. O inimigo levantou, fez isso, o inimigo fez aquilo, outro inimigo fez macumba, o inimigo gritou, o inimigo fez aquilo. Não,
Meu irmão, automaticamente, quando você olha e põe os seus olhos em Deus, e coloca os seus olhos no poder de Cristo, e coloca os seus olhos em Jesus, como Abraão fez aqui, ó, levantou os olhos. Por que ele levantou os olhos? Ele estava cabisbaixo. Quando ele levantou os olhos, ele viu 3 homens se chegando. Glória a Deus, aleluia. Que visão, hein? 2 anjos, e um era o próprio Senhor Jesus. Glória a Deus. Se Jesus hoje visitasse a sua casa na madrugada, eu recebi a visitação de um anjo, já fiquei muito alegre. Agora imagine Jesus. Meu filho ia fazer uma cirurgia, ia ser o dia que ele ia fazer ressonância e tudo pronto para eles abrirem os 2 pulmãozinhos dele, para fazer raspagem, com isso 80% de fraqueza, estava igual os meninos da Etiópia, pele e osso, barriguinha, e o dreno grande saindo aqui, entupido, porque tinha muita secreção. E aí nesse dia minha esposa dormindo, eu sei que eu estava no quarto, eu orei, chorei, clamei e tudo. Quando eu vi, você pode acreditar e não pode acreditar, não estou nem aí, por que você está pensando nisso aí? Mas eu olho aqui, meu irmão, eu vi você falando para o pastor, devia estar sonhando, ele pensando que ele estava sonhando, na situação que eu estava. 25 dias, seu filho ia abrir os 2 pulmões, e ninguém sabia o que ia acontecer. Minha cama fez assim, ó. Glória a Deus. Aleluia. Apareceram até os pentecostais sapateando. Você gostou? Você gostou? Glória a Deus. Aí, na hora da incredulidade, o capeta surge, né? Então, foi a mina que explodiu lá longe, a mina de minério. Só que aí a cama voltou de novo e fez assim. Eu falei, isso não é mina não, esse negócio está estranho. Eu orei muito, fiquei 2 horas já chorando e orando. Aí quando eu olhei assim, eu vi aquele clarão dentro do quarto, tudo escuro e aquele clarão. Aí o Senhor falou, enviei meu anjo. Meu anjo vai visitar o seu filho agora. E amanhã o seu filho vai estar curado. Meu Deus, aleluia. No outro dia eu peguei ele lá cedo, na cadeirinha de roda, fui levando ele, e ele não conseguia ficar sentado assim, ele ficava curvadinho assim, Davi. Eu fui levando ele lá para o João 23 para fazer a ressonância. Da ressonância, ele já ia direto lá para a Santa Casa para abrir os 2 pulmões no meu coração. Irmão, tinha gente com perna pendurada, com braço pendurado, e eu lá segurando meu menino. E eu vou falar para você, se Deus falar comigo, pode ser o presidente Trump, pode ser quem for, o Lula, pode ser quem for, esse guerreirão me conhece. Eu vou abrir a minha boca e vou tocar a trombeta e vou deixar Deus usar a minha boca, porque a minha boca não pertence a mim, pertence ao Espírito Santo. Eu segurando meu filho aqui, ó. Eu falei para ele assim, Davi, você crê, meu filho, que Jesus pode te curar agora? Você crê? Mas eu não falei nesse tom de voz, eu falei para todo mundo ouvir, os médicos, entender, todo mundo. Você crê que Jesus pode te curar agora, meu filho? Ele olhou assim para mim. Creio, pai. Jesus é poderoso. Eu falei, segura na mão do seu pai. Concorda com o seu pai. Moça. Jesus me cura. Eu vou te servir. Só tem promessa na minha vida. E eu vou ser curado agora. Oração simples. Não tinha nada de simples. Nem um minuto. E eu falei, meu filho, toma posse da sua cura agora. Você toma posse em nome de Jesus. Ele foi e falou assim, toma, pai. Papai, eu tomo. Ele foi lá, fez a ressonância, a gente foi para o quarto.
Aí fiquei lá com ele. À tarde, o médico já ia pegar ele para levar já para Santa Casa para abrir os pulmão. Aí já veio um outro médico, não foi mais um mesmo que estava olhando ele, pegou lá a ressonância dele, olhou e falou assim: tira esse tubo aí desse menino. Falou assim grosso, feio, curto e grosso. Tem hora que Deus ele parece que ele é grosso pra gente, né? Ele falou para Abraão: não é assim, não vai ser assim, não é do jeito que você está pensando, não é da maneira que você está querendo, é do jeito que eu quero. Então, para começar, sai de dentro dessa tenda e olha para os céus. E na hora Deus, o médico pegou, tira o tubo desse menino. O pulmão desse menino está seco, não tem nada no pulmão dele. Glória a Deus! Manda esse menino para casa e começa a dar para ele somente antibióticos, via oral. Essa criança já não tem nada no pulmão. O que ela está fazendo aqui? Se você não crê em milagres, se você quiser ver o milagre, ele vai estar aqui, ele vai dia 20 que ele é liberado. Aquele parecendo um menino da Etiópia, que a barriguinha é só pele e osso. Depois, se você quiser conhecer ele, vai estar aqui dia 23. Alguém já conhece ele? Zagueiro para honra e glória do nome de Jesus. Do Democrata, 1,88 m, 17 anos de idade. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. E tem temor de Deus no coraçãozinho. Sabe o que ele falou para mim essa semana? Pai, eu vou ser um jogador. Eu já sou um jogador. E Deus vai me honrar. E eu vou ganhar muito dinheiro. E eu vou juntar o meu dinheiro. E vou ajudar um monte de gente lá na África. Glória a Deus. Está entendendo? Glória a Deus. Eu não sei até aonde que você chegou na saída da tenda que você construiu, mas uma coisa eu sei, que a sua visão, ela tem que ser mudada, mas ela só é mudada se você sair de dentro da tenda. Você vai ver que existe um mundo maravilhoso que Deus criou para você viver, de bênçãos e não de maldição. Existe algo muito mais amplo, algo muito mais alto, algo muito mais profundo do que essa vidinha que nós vivemos e achamos que estamos com tudo, e na verdade nós não estamos com nada. Aleluia! Andarabá. Ele foi promovido a Abraão, agora ele já está vendo o próprio Jesus. Mais 2 anos de brinde. E aí ele fica tão maluco. O Abraão ficou tão maluco que ele falou: Senhor, deixa que eu prepare aqui uma mesa farta. Mas ele podia assar um frango, tem mais fácil. Eu vou matar ali um bezerro novo, eu vou pegar ali palhadas, eu vou fazer bolo, eu vou te servir um banquete, eu quero te servir com o melhor que eu tenho da minha vida. Eu quero aproveitar essa oportunidade que o Senhor está aqui adiante de mim. Não passes de mim sem que eu te sirva. Glória a Deus, aleluia. Você está entendendo? Quando Deus aparece e quando você vê que Deus está na sua vida, você não pode perder a oportunidade de servi-lo, de prostrando o adorar. Glória a Deus. Tem uma música lá do pessoal do Ouvir e Crer que diz assim: Senhor Jesus, eu venho aos teus pés lançar minha coroa. Como poderei usá-la? Como poderei usá-la na tua presença? Você sabe que existem coroas que vão ser entregues, galardões com coroas. Você sabia lá na glória? Aleluia. Glória a Deus. Mas quando eu saio do limite que eu mesmo criei, vem uma situação maravilhosa, que a minha visão ela é ampliada
eu começo a ver Jesus do jeito que ele é de verdade, sem religião, sem nada dessas coisas. É Jesus que eu quero ver, é Jesus que eu quero servir o melhor. Mas o apóstolo Paulo, tremendo, que quando o apóstolo Paulo, ele pede para Deus abrir os olhos do nosso coração. Abra sua Bíblia aí em Filipenses, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. O apóstolo Paulo, ele faz uma oração que teve toda aquela sistemática lá atrás. Moisés vendo a sarça se consumindo com os olhos, recebeu o poder de Deus para ser um libertador do povo, um tipo de Cristo, não é verdade? Ele recebeu o poder de Deus quando ele estava no finalzinho da vida dele, que ele chegou lá na divisa do Monte Nebo com o Jordão. Só tinha um monte, o Jordão, e Canaã do outro lado. Depois de 40 anos, Deus falou assim lá para o nosso irmão Moisés. Chegou para Moisés no capítulo 32, no versículo 49, e falou para Moisés: você não vai entrar na terra que eu, sob juramento, prometi dar a esse povo, porque você não santificou o meu nome diante desse povo. Eu mandei que você ordenasse a rocha para que ela desse água, e você feriu a rocha. E aí Deus fala assim com Moisés: sobe no cume do Monte Nebo, de lá eu vou te mostrar. Olha a visão de um homem que anda com Deus. Lá eu vou te mostrar a terra. Pastor, mas é fácil, você sobe um monte, vai ver a terra e está tranquilo. Não, é só mais ou menos uns 30, 40 quilômetros ainda que faltava para chegar. E do alto do monte Deus mostrou para ele os 4 cantos e fronteiras da terra de Canaã. Era como se Deus colocasse uma luneta e ampliasse a visão de Moisés 100 vezes mais, para ele ver cada canto de promessa que Deus tinha prometido para eles lá na saída dos 40 anos. Glória a Deus. Agora, para isso acontecer, eu preciso. O apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 1, versículo 15. Ele fala assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vocês no Senhor Jesus e o amor com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento dele. Palavra-chave, versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória e da herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com que os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Como que eu vou ver isso? Se eu tiver com os olhos do meu coração iluminados pela glória de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, qual é a visão que Deus quer para a minha vida? Ele quer que eu entenda a eficácia da visão, Ele quer que eu entenda a força que tem a visão, e Ele quer que eu entenda o poder que existe num homem que tem a visão de Deus na sua vida. Quem está entendendo? Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Agora, quando isso caminha, Lucas capítulo 9, nós já estamos finalizando. Lucas 9. Quando isso caminha, as coisas caminham nesse terceiro passo, né?
Nesse terceiro passo há duas coisas, na verdade 3 coisas, que você e eu precisamos fazer. 3 coisas. Eu preciso da luz da palavra, revelação em minha vida, uma visão nova nos meus olhos espirituais, no meu coração. Primeiro. Segundo, ter uma visão decisiva. Eu preciso decidir a minha vida em Cristo Jesus. A palavra diz que quando Jesus estava faltando ali pouco tempo, né, que chegou o momento para ele ir para Jerusalém, para ele ser preso, para ele ser açoitado, para ele ser morto, para ele ser torturado. Presta atenção, ninguém saiu arrastando Jesus para ir para Jerusalém. Ele estava no monte chamado Monte Gerizim, aonde que era Samaria, no alto da colina, no norte de Jerusalém. E desse alto, desse monte, dá para você ver Jerusalém. E olha o que a minha Bíblia diz em Lucas 9:51. Olha o que acontece com uma pessoa quando está decidida a mudar. Tem que acontecer isso hoje na sua vida. Quem está decidido a mudar a vida aqui hoje, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém vai mudar a sua vida. Você muda a sua vida se não endurecer o seu coração. Se você endurecer, não tem mudança. Mas se você abrir o seu coração, deixar a luz brilhar dentro de você, glória a Deus. Hoje o universo que Deus quer que você olhe está dentro de você e não fora. Entenda? Então diz aqui a palavra, Lucas 9:51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, completou os dias, chegou a hora. Chegou a hora dele morrer, ficar 3 dias morto, ressuscitar no terceiro dia, depois ficar mais 50 dias, 40 dias aqui na terra. Depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias na terra, organizando um monte de coisa. O que diz a palavra? Quando chegou a hora da decisão na sua vida? Ou não? Chegou a hora da decisão na sua vida ou não? Chegou a hora de você decidir a sua vida ou você quer sofrer mais um pouquinho? Chegou a hora de você mudar o seu coração ou você quer arriscar mais um pouco? Chegou a hora de, porque quando você muda a sua visão de você mesmo, as lutas vão continuar, mas você não vai continuar do jeito que você está. Algo vai acontecer na sua vida. Um poder sobrenatural vai vir sobre você, porque agora você não está mais colocando aquilo que os homens lançaram sobre a sua vida, você está colocando aquilo que o próprio Deus colocou de proposta sobre a sua vida. Aleluia! E Jesus nos ensina aqui na pessoa dele, quando chegou a hora dele se manifestar, dele ir lá para a cruz, a Bíblia diz, a completar os dias que devia ser assunto aos céus, manifestou-se o semblante, a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ninguém podia mudar mais a visão dele para Jerusalém. Ele não ia olhar mais para Cafarnaum, ele não ia olhar mais para a Judéia, ele não ia olhar mais para o Egito, ele não ia olhar mais para lugar nenhum, ele iria olhar somente para Jerusalém, para o Calvário, para o Monte das Oliveiras. Do alto desse Gerizim lá do Monte de Samaria, dá uma visão de todos os lugares, inclusive que ele ia passar carregando a cruz. Olha que coisa, ninguém podia mudar. Intrépida resolução, trepidez, decisão. E a palavra diz assim, lá no versículo 53: mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Ele nem olhou para aquele povo de Samaria,
Ele estava em Samaria, mas estava olhando para Jerusalém. Os discípulos olhando para ele, o povo olhando para ele, esperando alguma coisa acontecer. É agora. Eu tenho que ir para Jerusalém. Eu tenho que ir para a cruz. Eu tenho a vida do Kleber. Eu tenho a vida do Glauco. Eu tenho a família da Iva. Eu tenho a família Fabiana. Nessa hora, o que estava na mente do Senhor era cada um de nós. Então nada mais iria mudar a decisão dele da morte. Glória a Deus. Namá, Shadei, Kaman, Tarab. Decisivamente. Mateus 16, lá no versículo 19, 13, diz que Jesus, ele reuniu seus discípulos e ele foi perguntar para os discípulos: como é que o povo estava aí me chamando? O que eles estão falando que eu sou? Aí alguém falou: vocês estão falando de Elias, Jeremias, um profeta e tudo. Aí Jesus vira e faz uma pergunta individual para o grupo, mas era individual para cada um. Estavam os 12 e Jesus perguntou para eles: e para vocês, quem eu sou para vocês? Forte, hein? Quem eu sou para você? Quem eu sou para você? Jesus está perguntando hoje. Quem eu sou para você? Eu sei que houve um silêncio naquela hora. E aquele silêncio ele é impactado com uma voz de um homem chamado Pedro, que não aguenta e grita: tu és o Cristo, o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Já foi só isso que ele falou. Ele falou e ficou calado ao mesmo tempo. Ficou calado de novo. Aí Jesus falou: bem falaste, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que me revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E por causa disso, Simão Barjonas, tu não chamarás mais Simão Barjonas, mas Pedro. A palavra Simão significa poeira, pó. Pedro significa várias pedras, pequenas pedras, sólidas. E Jesus fala: já não chamarás Simão, mas sim Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Aleluia! A palavra que o próprio Deus revela. Nós não temos como fugir. Você não tem como escapar. Você não tem como mais morar dentro dessa cabana, dentro dessa tenda que você criou aí, da sua vida, espiritualmente, fisicamente, sentimentalmente. O Senhor manda você sair. Sai desse espaço que limita a sua visão. O Senhor manda você olhar para o fogo da sarça e ver que existe fogo. Existe um fogo espiritual que vai te ajudar na sua caminhada, e ele amplia a sua visão 100 vezes mais, para que você